E aí, hoje, a gente vai fazer uma viagem bem diferente. Vamos mergulhar num ponto de encontro fascinante, onde textos com milhares de anos se chocam com as descobertas da arqueologia moderna. O que será que acontece quando a pá de um escavador encontra, literalmente, as páginas da história? Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. A ideia de usar a ciência, a tecnologia que a gente tem agora, para investigar o chão onde a história antiga aconteceu, para conectar o que a gente pode tocar com aquilo que foi escrito. E é exatamente aí que a arqueologia brilha. Ela nos dá um contexto físico, sabe? Uma realidade palpável para aquelas narrativas que formaram civilizações inteiras. Então, este vai ser o nosso roteiro. A gente começa entendendo a base da arqueologia, depois passa para detalhes bem específicos dos evangelhos, explora como eram os primeiros locais de culto, segue as pistas até o túmulo de um apóstolo e no final a gente reflete o que tudo isso significa afinal. Ok, vamos começar do começo. Antes de sair cavando qualquer lugar, a gente precisa entender qual é a relação entre essa ciência, a arqueologia, e os textos históricos que ela ajuda a iluminar. Basicamente, é o campo que tenta ser um detetive do passado. Ele conecta os pontos entre os objetos que a gente encontra, tipo vasos de cerâmica, moedas, ruínas de casas, e as histórias que estão lá, nos documentos antigos. E essa citação, que vem de uma das nossas fontes, captura perfeitamente o porquê disso ser tão legal. A arqueologia é quase como uma janela no tempo, né? Ela oferece uma perspectiva que só o texto, sozinho, não consegue dar. Agora, vamos afunilar um pouco as coisas. Vamos ver como as descobertas arqueológicas conversam com um texto bem específico, o Evangelho de João, que é conhecido por ter detalhes geográficos e culturais que são, bem, surpreendentemente precisos. O que é realmente interessante aqui é o nível de detalhe. Não estamos falando de coisas vagas. A fonte aponta para detalhes muito concretos. A topografia certinha da Galileia, quando o autor diz que alguém desceu de um lugar para outro, a menção de jarras de pedra que eram específicas daquele tempo e, o mais impressionante de tudo, a piscina de Betesda com seus 5 pórticos, uma estrutura super incomum que foi redescoberta exatamente como o texto descrevia. Então, aqui está o ponto-chave. O argumento da fonte é que, como essa piscina foi totalmente destruída no ano 70, uma descrição tão exata só poderia vir de alguém que viu aquilo com os próprios olhos, escrevendo antes da destruição. Faz sentido, né? Certo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Saímos dos locais das narrativas e vamos para os lugares onde os primeiros cristãos se reuniam para valer. O que a arqueologia tem a dizer sobre como eles praticavam a fé? Esse slide aqui mostra uma diferença fundamental que as fontes destacam. A ideia que muita gente tem hoje de uma igreja que é tipo um auditório para ouvir um sermão é bem diferente do que as evidências arqueológicas dos primeiros espaços de culto estão mostrando. E a arquitetura não mente, ela entrega a função do lugar. As fontes afirmam que as primeiras igrejas que foram escavadas não eram projetadas ao redor de um púlpito para alguém fazer um discurso, mas sim ao redor de um altar. Isso é um sinal forte de que o centro da reunião não era só a palavra falada, mas um ato sacrificial. E Cafarnaum é o exemplo perfeito disso. Os arqueólogos encontraram lá o que a gente pode chamar de um sanduíche de história. No topo, uma igreja bizantina. Embaixo dela, uma das primeiras casas que foram adaptadas para o culto cristão. E na base de tudo isso, uma casa simples de pescador do primeiro século que a tradição aponta como sendo a casa de Pedro. E é aqui que a conexão fica impressionante. De acordo com as fontes, o primeiro lugar de celebração da Eucaristia em Cafarnaum fica a tipo 10 passos da sinagoga onde o famoso discurso sobre a Eucaristia teria acontecido. Essa proximidade geográfica é de arrepiar. Agora, a gente vai ainda mais fundo. Saímos da análise de locais para buscar os fundamentos da tradição em si, investigando onde estariam os túmulos dos apóstolos. As fontes são bem diretas. O motivo da sede da Igreja Católica ser em Roma não tem a ver com o imperador ou com o poder político, mas com uma afirmação muito específica e física, a de que o túmulo do apóstolo Pedro está debaixo do solo do Vaticano. E essa tradição não surgiu do nada, né? Existe uma trilha de pistas em textos, começando lá com o martírio, passando por um escritor do segundo século que menciona um monumento e culminando com o imperador Constantino construindo uma basílica gigantesca exatamente naquele lugar. Essa frase aqui, do Gaio, é a peça-chave. Foi quase um mapa do tesouro. No século XX, os arqueólogos usaram esse texto antigo e começaram a cavar debaixo do altar principal da Basílica de São Pedro, procurando por esse tal troféu, que em grego significa um monumento, um memorial.
E o que eles acharam lá embaixo foi simplesmente extraordinário. Primeiro, confirmaram que o Vaticano era um cemitério romano. No meio desse cemitério, eles acharam o tal monumento simples do século II que o Gaio tinha falado. E o mais intrigante de tudo, numa parede ali perto, vários rabiscos de peregrinos antigos. Uma das inscrições foi decifrada como Petrus Essene, uma frase em grego que pode ser traduzida como Pedro está aqui. E tudo isso nos leva à nossa última parte. Ok, a gente viu tudo isso, mas e agora? Como a gente interpreta essa conexão tão forte entre a Terra e o texto? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? A arqueologia pode confirmar que a piscina de Siloé existiu, sem dúvida. Mas ela pode confirmar o milagre que dizem ter acontecido lá? Isso nos leva bem no coração da relação entre a evidência física e a fé. No fim das contas, o que a arqueologia parece fazer, segundo as fontes, não é provar a fé. O que ela faz é mostrar que as histórias contidas nesses textos não estão flutuando num vazio, num mundo de mitos. Elas estão fincadas em lugares reais, com detalhes geográficos e culturais que podem ser, e em muitos casos foram, verificados. E essa é a reflexão que fica. Do desenho de uma piscina, passando pela arquitetura das primeiras igrejas, até um grafite marcando um túmulo, as evidências físicas se alinham de formas impressionantes com as tradições dos textos. Mas, no final, a arqueologia desenterra ossos, paredes e moedas. Ela nos dá uma visão incrível do mundo do primeiro século. Mas a pergunta que permanece é: o quanto uma pá pode realmente nos dizer sobre uma alma? E isso deixa um espaço fascinante entre o que a Terra revela e o que o coração precisa crer.